paz do Senhor, que prazer estarmos mais uma vez juntos aqui no EBD na NET, e louvamos a Deus por cada internauta que sempre tem assistido esses vídeos, pois o nosso intuito realmente é transmitir a palavra de Deus e poder servir como instrumento para aqueles que lecionam nas escolas bíblicas dominicais. Nós somos, como vocês já bem sabem, da Superintendência da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus da Convenção em Abreu e Lima, Pernambuco, cujo pastor-presidente é o pastor Roberto José dos Santos. E eu estou aqui com o prazer de ter o nosso querido evangelista, o nosso amado irmão Marcelo, que também é vice-superintendente da Escola Dominical, e o nosso querido pastor João Barbosa, ele que também é o secretário-geral da Escola Bíblica Dominical e o capelão da nossa Escola Teológica. Pai do Senhor, amado. Amém. Pastor. Que bom, né? Estamos com mais uma lição, a lição de número 2, cujo título desta lição é Sinais que antecedem a volta de Cristo. Olha que nós estamos com uma lição que realmente chama muito a nossa atenção, uma lição que realmente desperta o interesse da vida de muitos irmãos em Cristo e serve realmente de reflexão para muitos de nós. Sinais que antecedem a volta de Cristo. A verdade prática diz o seguinte: para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. O texto áureo da lição está baseado em Mateus capítulo 24, versículo 3. Diz assim o texto da palavra de Deus: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas. Então, basicamente, essa é a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que nós iremos estudar no próximo domingo. O texto bíblico, Mateus capítulo 24, versículo 3 ao versículo 8, e também Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 14. Nós queremos já aproveitar para agradecer a cada dirigente de Escola Bíblica Dominical que participou do primeiro estudo bíblico para professores do ano de 2016, no Templo Central em Abreu e Lima. De antemão, nós queremos estender esse convite. Continue participando durante todo esse trimestre, todos os sábados, a partir das 19 horas. Deus certamente tem uma palavra para a sua vida. Companheiros, estamos aqui com mais um tema a ser tratado, e aqui na nossa lição, o companheiro Marcelo fala um pouco sobre essa questão de alguns sinais da volta de Cristo. E ele começa falando sobre os sinais na vida da igreja. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse primeiro ponto que fala sobre o sinal, falando sobre falsos cristos e falsos profetas. Coloca aqui que esse é um dos sinais que vai aparecer no contexto da igreja, não somente fora, mas dentro da igreja. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para comentarmos a lição. E nessa ocasião, a temática está voltada para os sinais que antecedem a volta de Cristo. E o primeiro tópico trata sobre essas evidências dentro da igreja, né? Ele fala sobre os falsos cristos e falsos profetas, a apostasia e a doutrina de demônio. Sabemos que desde que a igreja é inaugurada, né, no dia de Pentecostes, começa um grande desafio para a manutenção da doutrina e dos ensinamentos cristãos, né? Começam a surgir aí várias correntes distintas daquelas defendidas pelos primeiros apóstolos, né, pelos primeiros defensores do Evangelho. A gente vai ter homens que vão tentar minar, né, vão tentar reduzir, né, tirar a credibilidade do que Jesus ensinou, da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, são os primeiros falsos ensinadores que vão surgir dentro da igreja, e a partir daí não vai diminuir, né, esses ditos falsos cristãos, falsos profetas. Então, à medida que o tempo passa, a tendência é que esse falso ensino ele se intensifique, né? Ele vá ocupando ainda mais o universo religioso, até chegarmos nos dias de hoje, onde esse falso ensinamento ele não vem só de encontro ao Evangelho, mas ele distorce de tal forma que faz com que o que eles ensinam de errado pareçam verdade, e aí
acabe que ludibriando muitos outros. Então, os sinais, as evidências da volta do Senhor Jesus Cristo, né, no aspecto religioso, ele acontece com o surgimento de falsos profetas, falsas predições, falsas contagens, né, onde vão tentar adivinhar o próprio retorno do Senhor Jesus Cristo. E eu queria, neste momento, também fazer menção do que está na nossa Bíblia, quem tem, né, Bíblia Apologética, que é um excelente subsídio. Lá no próprio capítulo 24, ela comenta 24, versículos 3 e 4 do Evangelho de Mateus. Do Evangelho de Mateus, né, que fala que Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e chegam a ele os discípulos e lhe perguntam. E o Senhor vai dizer e vai tratar sobre a questão da cautela, que é algo que eu julgo muito importante, né, para que eles tenham cautela e não sejam enganados. Então o editor faz o seguinte: que sinal haverá da tua vinda? Pega a pergunta dos discípulos. Então ele coloca aqui um parágrafo dizendo e falando sobre uma corrente religiosa, os testemunhas de Jeová, que dizem que na tradução do Novo Mundo o termo grego parousia é traduzido por presença, ou seja, em não vinda. Por conta disso, dizem que Jesus, desde 1914, está presente, mas não o vemos, porque os olhos do nosso entendimento não estão abertos para enxergar tal fato. Ou seja, é um recurso da Bíblia que vale a pena ser consultada, e é um entendimento que algumas correntes religiosas têm, né? É um entendimento que é divulgado, que é ensinado, que é crido, e que é um claríssimo sinal, uma clara evidência da volta de Jesus Cristo, que é um ensino diferente, distorcido, falso, né? Pode dizer até herético, exato, daquilo que foi dito pelo próprio Cristo, né? E é importante também salientar, o pastor João certamente vai comentar sobre isso, que a gente está falando, pastor João, da primeira vinda, que a gente sabe, na segunda vinda que é dividida em dois momentos, né? Para a igreja, sua vinda em glória. Eu até, quando as pessoas falam desse assunto, eu digo, isso na verdade da tua vinda, de que vinda? Né? Que vinda? Arrebatamento da igreja ou seu retorno em glória? Que a gente precisa deixar isso bem claro, porque eu acho que essa pergunta envolve esses dois fatos. Todo o discurso dele, né? Todo o discurso do capítulo 24 e 25 requer muito cuidado, porque uma hora percebe-se que as declarações elas estão sendo apontadas para os judeus, uma hora tem um caráter mais universal, ou seja, compreende também a própria igreja, né? Mas o que nós estamos tratando aqui é o retorno de Jesus para buscar a igreja. Exato. Certo? Então, um dos sinais, além de muitos outros vão ser tratados, é o sinal religioso, que eu gostaria de trazer também a resposta apologética dada pelo editor. A palavra parousia é encontrada 24 vezes nas Escrituras. Então, na versão corrigida fiel é traduzida 22 vezes por vinda e apenas 2 por presença. Entretanto, a tradução do Novo Mundo sempre traduz parousia por presença, com a alegação de que a vinda ou presença de Cristo é percebida com os olhos do entendimento. Então, as testemunhas de Jeová, por muitos anos, acreditaram que esta presença ocorreu em 1874, mas agora mudaram para 1914. Tal postura é uma das características dos falsos profetas também dito pelo seu Jesus. Exatamente. E aí hoje ainda não termina essa questão de datações, né, da vinda de Jesus. A gente viu agora há poucos anos atrás a questão do 2012, que ele viria, que aconteceria algo extremamente caótico em toda a humanidade. Contudo, a gente vê que realmente nós precisamos nos apegar à Bíblia e aferirmos todo e qualquer ensinamento de acordo com as Escrituras. Então, nesse período, nesses sinais da vinda de Jesus, inevitavelmente surgem falsos ensinos.
Pastor João Barbosa, também nesse período surgem, e aí já entra dentro dessa questão também dos falsos ensinos, a doutrina de demônios e a apostasia. Eu gostaria que o senhor conceituasse o que seria a apostasia e como nós podemos identificar essa apostasia nos nossos dias e a doutrina de demônios. Olha, a doutrina de demônio, ela é mais ampla em certo sentido. Todas as duas são uma, mas a doutrina de demônio, nós fica mais fácil a gente que estuda a Bíblia focalizá-la, e me permita, se eu posso dizer, até isolada, como se isola um vírus, qualquer coisa, que não deixa, no sentido espiritual, de ser uma bactéria que causa muito mal às pessoas, do ponto de vista espiritual, essa doutrina de demônio. Mas, como Paulo se referia à igreja, não simplesmente o que acontecia fora da igreja, mas no meio cristão, no meio evangélico, hoje parece que mais do que em todas as épocas passadas, isso vem acontecendo. O que tem de novos ensinamentos no meio cristão hoje, do cristão evangélico, eu não estou me referindo a um segmento cristão idólatra. Não estou nem me referindo, daquilo ali eu já deixo fora porque está muito claro. Não é nem isso que eu estou me referindo. É aqueles que se dizem salvos em Cristo, que se aproveitam desse conhecimento de que o povo, porque houve um processo de evangelização, principalmente aqui no Brasil, tão forte, que queiram ou não, vem mudando a cultura. Eu posso falar disso porque há décadas passadas, e eu fui menino na igreja, ainda nos anos 50, posso dizer alguma coisa a esse respeito. Já viu muita coisa. Não se cantava um hino de crente em lugar nenhum. Era um escândalo, salvo se tivesse um desfile, uma concentração, uma coisa. E hoje você anda pela cidade, pelo comércio, o que você encontra o camelô e as lojas, todo mundo cantando um hino de crente. Um jogador de futebol faz 3 gols e a repórter pergunta a ele: você tem busca no Fantástico? Que música você quer? Ele cita o hino evangélico. Olha que ele não diz mais senhor, senhora. Então isso é uma mudança. E o evangelho, a pregação do evangelho e o ensino é responsável por isso. Isso é muito bom. Porém, por outro lado, tem os aproveitadores. Paulo dizia aos presbíteros de Éfeso: o que eu temo é que depois da minha partida venha no meio de vós lobos devoradores, que não perdoarão o rebanho. E isso no dia de Paulo. Hoje está muito mais difícil, porque de todos os dias praticamente tem uma nova sigla de igreja. Eu não posso dizer que não é. Algumas podem até ser tabernáculos sem arca. O que é tabernáculo sem arca? Embora não tenha idolatria e não tenha feitiçaria, alguns até que tem alguma coisa de feitiçaria, mas que não tem idolatria diretamente, mas e pode até se orar e até haver alguma operação que eu não vou pôr minhas mãos aí, se é legítimo ou não quero pôr minhas mãos aí. Então esse processo que acontece em determinadas igrejas, que a gente fica meio perplexo, uma balizada onde Deus chamou isso de tabernáculos sem arca, se referindo a Siló, que a arca saiu de lá, o tabernáculo ficou. Mas lá estava o altar do incenso, lá estava o altar do holocausto, acontecia alguma coisa. É o que acontece com essas igrejas hoje. Tabernáculos sem arca. Mas tem aquelas que verdadeiramente primam pelo ensino. Então, mas no meio disso que o povo gosta de ensinar, gosta de milagre, gosta de ouvir falar do fim. Antigamente as pessoas ficavam de cabelo em pé, arrepiadas, aquele negócio com medo, mas hoje se acostumaram, já não tem tanto isso mais. Mas ao mesmo tempo,
essa busca pelo sobrenatural tem um perigo, tem que ter cuidado com isso, porque os aproveitadores vêm e ensinam coisas erradas, e a gente, às vezes, no nosso meio, eu vi há pouco tempo um determinada figura falar sobre escatologia, coisas que eu fiquei estarrecido. Mas ele estava dizendo que orou 30 horas e Deus revelou. Fazer o quê? Está entendendo? Ele estava dizendo, quer dizer, com base nisso, o indivíduo diz o que ele quer depois. Não vai aqui nenhuma crítica A ou B, mas apenas um alerta para que tenhamos cuidado. Paulo dizia, se eu pregar outro evangelho, Gálatas, se eu chegar aqui dizendo outra coisa, não creia. Ele mesmo se colocava nessa posição. Tenha cuidado, inclusive comigo. Veja o que eu estou falando. E precisamos disso hoje, na nossa igreja, para que as pessoas não se deixem enganar. Então esse falso ensino, meu querido Abraão e meu querido Marcelo, tem hoje os apologistas dos desigrejados, são o sinal dos tempos. É verdade. Os apologistas dos desigrejados. E aqueles aproveitadores que vão atrás dos chamados desigrejados. Ou seja, pessoas que passaram por N igrejas e acham que não precisa de igreja mais. Como se fosse possível ele mesmo montar o seu altar particular, o seu tabernáculo. Ele não precisasse mais congregar. Isso é uma heresia. E é um sinal dos tempos que a gente está vivendo, que precisamos ter, como ministros de Deus, ter muito cuidado. Não é a gente querer usar a força e a violência, mas é, como dizia o profeta, pelo meu espírito, diz o Senhor. Quer dizer, é com compaixão. É com compaixão. Porque as pessoas ficam vazios nos vácuos espirituais. E nesse meio, ele se infiltra com novos ensinos. Tão parecido a princípio que está certo, que muitas vezes eu tenho que, com muito cuidado, olhar para se aquilo está correto ou não, para não fazer uma crítica indevida, e depois a gente vai verificando que aquilo não está certo, não bate com o ensino bíblico. Então, hoje está muito difícil, começando pelos dons espirituais, que nós, ministros das Assembleias de Deus, negligenciamos esse ensino, e às vezes isso torna-se uma porta para heresias, ensinos falsos, e pessoas até que se crê que Deus o usa e Deus não usa coisa nenhuma. Quer dizer, hoje tem quem vá na casa do irmão ou irmão fulano ouvir Deus falar. Isso é antibíblico. Exato. Eu não posso ter meu profeta amor, mas tem profeta amor nos dias de hoje. Tem os vasos que vêm de sei lá de onde, como aqueles espíritos que vêm nos dias de Micaías, né? Surgiu um espírito, e era um espírito de mentira, mas vem com que viesse da parte de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas que acontecem no nosso meio, e isso são espíritos enganadores. E isso é doutrina de demônio, disfarçada. Ela não vem com uma cara de erro, vem como se fosse o real, o puro. Para seduzir. Por isso que consegue seduzir. E às vezes arrasta multidões. E acredito, pastor, que isso inclusive é fruto até do momento em que vivemos, porque vivemos num período pós-moderno, onde há um relativismo muito grande, e quando se relativiza muito a verdade, um período em que vivemos, onde muitas vezes estão abrindo mão daquilo que é absoluto, e dizendo que tudo é relativo, ou seja, não existe uma verdade absoluta, existem várias verdades na mentalidade dessa filosofia mundana, pós-moderna. Me parece que isso vai adentrando dentro do contexto das igrejas evangélicas, por bem dizer, e aí já fica uma grande responsabilidade, porque o fato de uma igreja ter um estatuto sério, de uma igreja ter uma liderança séria, isso não isenta de, em algum momento, surgir um ensinamento herético, um ensinamento
inadequado, porque de repente todos que estão ali, eles podem sofrer algum tipo de influência. Olha, tu precisa ter cuidado com isso, né? Exatamente. E às vezes, esse ensinamento errado, essa manifestação herética, aparentemente tem um pontozinho ali que me parece verdade. Um ouvido bem atento, um olhar espiritual vai me mostrar que há uma diferença. Não é sem razão que a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença. Eu não sei que diferença é essa. Mas outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Falando de quem está aqui dentro. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é coisa de milímetro, mas existe. Que somente pela percepção do Espírito eu posso compreender. E aí ele fala também, pastor e Marcelo, sobre uma outra coisa que seria sinal também da vinda de Jesus, conforme Mateus capítulo 24, versículo de número 9, é a questão da perseguição aos crentes. É impressionante, claro, durante toda a história houve perseguição, mas é impressionante como nos nossos dias há uma perseguição realmente estampada, não apenas naqueles países fechados para o Evangelho, quando muitas vezes os crentes não são impedidos de entrar como missionário, como em próprios países considerados cristãos, que muitas vezes eles são taxados de fundamentalistas, os crentes de fundamentalistas, de pessoas preconceituosas, porque pregam a Bíblia. Então hoje nós temos visto de fato que esse sinal está muito presente, desse tipo de perseguição que existe, seja uma perseguição ideológica, seja uma perseguição armada, seja qual for o tipo de perseguição. De fato a igreja do Senhor Jesus, isso é profético, passou, está passando e certamente acentuadamente ainda passará. Não é isso, Marcelo? São muitos detalhes, né? E como já falamos, em encaixar esses detalhes em cada momento da história não é fácil. O que podemos dizer é que Jesus não está falando de um período exclusivo, né? Exato. E podemos entender que não é um momento, por exemplo, muitos que ouviram pessoalmente aquele sermão de Jesus Cristo acreditavam que iria acontecer ainda no momento enquanto ele estivesse vivo, naquela geração, e não aconteceu. Então a concentração de cristãos ali era muito pequena. Com o passar do tempo, ela se expande de forma brilhante, né, poderosíssima. E hoje, quando a gente fala de perseguição, muito em função da profissão de fé de um indivíduo, a gente vê isso muito bem caracterizado. Se você chega em determinados ambientes, hoje, você não pode se declarar, e pode, né? Você declara-se que é um cristão e naquele momento você pode morrer também. Ou seja, um indivíduo hoje ele é perseguido pela sua declaração de fé. Ainda que no Brasil existem algumas lutas contra a discriminação religiosa, mas não é propriamente isso que a gente está falando. O que Jesus quis dizer é que o fato de um indivíduo se dizer seguidor de Jesus, né, guardar seus ensinamentos, né, ele vai ser perseguido. Quando a gente diz seguidor de Cristo e dos seus ensinamentos, né, dos seus valores morais e éticos, então se você defende hoje, você é excluído de certos segmentos sociais. Acontece. Né? Você vai ser perseguido. Não à toa, tivemos um cenário político passado bem muito próximo, né? Um determinado deputado evangélico ocupando um cargo importante, né? na Câmara dos Deputados, e ele foi perseguido justamente pelo fato dele ser evangélico. Isso. Muito. E defender, né, os seus valores, a sua fé. E por só o fato dele ser evangélico, ele já começou a ser perseguido. Ainda que a sua declaração, suas declarações, sua pregação beneficiasse as pessoas, mas não se aceita. Porque acha que o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, né, ele não admite que outros existam, não. Se Jesus pregou o Evangelho, é buscando trazer as pessoas para serem seguidor dele, não para seguir outro Cristo, né? Exato.
Então, aqui como está no versículo 9 de Mateus 24, que hão de entregar, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Em particular, né, quem ouviu aquela declaração, por exemplo, os judeus. Tivemos na história ocidental, o oriental, o médio, do Oriente Médio, os judeus sendo palco por exemplo, de uma das grandes guerras mundiais, né? Quem está no centro? Os judeus. E eles são perseguidos. Por quê? Certamente é um sinal que Cristo já havia previsto. A igreja do Senhor também é perseguida. Inclusive, né? Houve até perseguição no primeiro século, ainda da história da igreja. Primeiro uma perseguição religiosa, né? A gente vê o próprio Pedro sendo chicoteado com João, o irmão de João, o Tiago, sendo decapitado. Perseguição religiosa. A morte de Estevão, né? Exatamente. Então, de certa forma, tanto é que no capítulo 8 eles tiveram que fugir de Jerusalém, não os apóstolos. Não, até a oficialização do cristianismo como religião, né, dos romanos, Exato. mais ou menos século IV, Exato. depois de Cristo, eles foram muitos foram martirizados. Exatamente. Muitos foram martirizados. E a partir daquele momento se concentra o poder religioso, né, e ele é politizado, muito politizado também. E aí a igreja hegemônica, né, ela passa a dominar. E aquilo que se autodenominar, né, é única e exclusiva representante de Deus na terra. E, sendo reconhecida como cristã, ocupa o papel inverso, né? Os cristãos que eram perseguidos parece que agora começam a perseguir, né? Mas de qualquer forma, a intensidade dessas perseguições vão nos mostrar o que Jesus estava fazendo uma declaração exata, né? E que essas perseguições Exato. têm aumentado Muito gradativamente. muito. Ou persegue-se o indivíduo pela sua profissão de fé, Sim. ou persegue-se para distorcer o ensinamento, como já foi falado. Exatamente. E aqui, no segundo tópico, ele vai falar sobre outros sinais, né? Aqui fala sobre sinais, obviamente, dentro do contexto da igreja, que são eles a doutrina de demônios, a doutrina de falsos mestres, a negação da fé, a perseguição aos crentes. Vale salientar que também há outros sinais que ele diz aqui no segundo tópico, sinais nos céus da vinda de Cristo. Ou seja, Jesus colocaria demonstrações, sinais de que a sua vinda estava próxima. Não somente através daquilo que aconteceria com a igreja, mas também alguns sinais que ocorreriam no céu. E ele vai falar aqui de sinais do céu, e aqui diz que Jesus fala de sinais e não de datas. É importante salientar isso. Quando Jesus ele tenta mostrar o quanto a sua vinda está próxima, ele em momento nenhum menciona datas, mas ele apresenta alguns sinais do céu. E aí eu queria que o pastor João Barbosa falasse um pouco sobre que sinais do céu são esses que precisamos estar atentos. Olha, nesse segundo tópico, fala de sinais dos céus da vinda de Jesus. Ele nos diz aqui que ele alertou que antes de sua vinda haveria vários sinais, como, por exemplo, grandes terremotos. Na época, não existia os chamados tsunamis como se conhece hoje. Sim. Porque os terremotos, pelo menos não se conhece na história antiga. Tsunami como esse último que houve no Japão, digamos assim. Aquele que houve na Indonésia, que atingiu quem estava a mais de 5 mil quilômetros de distância do epicentro. Quer dizer, isso vai cada dia mais aumentando. E também, nos nossos dias, tem aparecido realmente sinais, as pestilências no sinal do nosso tempo, ou seja, esses surtos epidêmicos. Alguns podem ser até produzidos em laboratório pelas grandes potências. Por algum motivo, esses vírus escapam. E já teve até filme de ficção mostrando realidades, coisas que são reais. E que se propaga.
se propagam pelo mundo e faz medo para as nações desenvolvidas, como o Ebola, digamos. Se investiu agora milhões, todo mundo se interessou em deter o Ebola. E agora no Brasil todo mundo corre atrás do prejuízo da chikungunya, e a outra são três, Zika, né? Zika, chikungunya e o próprio dengue, né? e a dengue. Quer dizer que está no momento, e está de norte a sul, leste a oeste. Exato. Uns mais, outros menos, mas todos têm sofrido. E a gente sabe que, embora haja esse surto de epidemia, mas também houve um relaxamento da parte dos governantes para combater essas pragas. E elas cresceram, e não é do dia para a noite. E ao mesmo tempo a forma como o povo se porta. Quer dizer, as pessoas não têm o cuidado de acondicionar o seu lixo, os dejetos e etc. Então, você precisa entender que no acampamento de Israel, isto, há 3 milênios antes, 3.500 anos antes de nosso tempo, mais ou menos, Deus disse assim: entre 3 acampamentos tenham uma pá. E quando você fizer suas necessidades fisiológicas, fora do arraial, cave com aquele instrumento e enterre. Noção de saneamento básico, de organização, o acampamento deveria ser limpo. Você podia andar nas ruas, formava uma espécie de rua, não tinha mau cheiro e nada, porque havia instruções dadas da parte de Deus para a limpeza, por se manter com saúde. Evitar doenças. Evitar as doenças, exatamente. Porque Deus tinha prometido que sarava, mas a parte deles precisava fazer. Se quisesse ser portador dessa cura divina, algo tinha que ser feito da parte dele. Então ele não podia deixar o dejeto de qualquer forma. Isso, meu amado, há mais de 3 milênios. Essa ideia de limpeza pessoal e coletiva que falta. Aí as epidemias vêm com um castigo, sim, pelo descaso de governantes e governados. Aí todos passam a sofrer, porque ninguém, por bem que esteja, pode estar livre de uma chikungunya hoje. A sua casa pode estar muito limpa, mas o vizinho não está. E você não vai ficar dentro de casa a vida inteira, você tem que sair. E pode ser alcançado por isso. Então isso é um sinal do tempo que a gente está vivendo. Muito grande. Agora, quanto ao sinal do céu, precisa ter muito cuidado para não se especular sobre isso. Porque 21 de Lucas é uma das partes bíblicas mais ricas sobre essa situação de sinais do céu. Aparece no céu e na terra, a angústia das nações, e fala do bramido do mar e das ondas. Agora, esse sinal do céu não se trata, embora alguma coisa pode ser provocada pelo homem, mas existe coisas que não tem explicação. Digamos, a Força Aérea Brasileira tem um arquivo guardado secretamente, que ela não tornou público ainda, mas é grande a incidência de aparições de objetos não identificados pela aeronáutica. Num país vasto como o Brasil, as bases mais remotas têm esse problema. E não é um avião de um país vizinho que invadiu o espaço aéreo, é coisa diferente. Quem trabalha com radar, grandes radares que prescrutam os céus, falam muito disso. E tem regiões no Brasil consideradas até bases, onde se diz que desses seres extraterrestres, como no estado de Goiás, tem uma região que é pródiga, dizem, disto, embora muitas coisas já se provou que é mentira, são invencionice, mas o certo é que existe algo que às vezes não é explicação da parte do homem. Eu, de uma forma de sã consciência, não posso dizer simplesmente que isso é ilusão. Tem algo exatamente. Há poucos dias ou meses, houve um problema na Rússia. Como se
algum meteorito, sei lá, qualquer coisa assim, veio e passou, destruindo. Foi uma coisa sobrenatural, uma coisa aparecendo sobrenatural. Não foi uma coisa de uma bomba do homem, foi coisa que desceu de cima. Isso são sinais que faz parte do que a Bíblia nos fala. E esses relatos são muitos por esse mundo afora, que muitas vezes não estão tão bem catalogados, mas que eles existem. Os terremotos, a frequência deles, as frequências dele é sem precedente o dia que a gente estamos vivendo. E se aqui nós nos sentimos, mas existe. Agora é recente. Em menor escala, não é isso? Acontece numa escala mais fraca, que as pessoas não sentem, mas tem países, cidades, que todos os dias tem dezenas de terremotos. Dezenas. E não precisa sair para a Rússia, Estados Unidos ou Japão. Basta ir aqui no Peru, para a cidade de Lima, no Peru. Uma das cidades do mundo que mais treme. O Equador também, né? E no Equador, mas não é como no Peru. Quer dizer, isso mostra, amados, que a evidência de Jesus, da volta de Jesus, e essa volta aqui, é para levar a igreja, porque depois que ela sair, embora essa lição esteja mais para frente, mas não é nada demais que a gente talvez dê uma pincelada para dar um ajuste. Né? Que isso, até que isso aconteça, esses vai e vem, vai acontecer, e a gente vai precisar de conviver com isto, mas com o nosso olhar voltado para o céu. Por quê? Porque eu posso dizer diante de Deus que eu não tenho medo. Dessas coisas eu não tenho medo. Eu não tenho medo do sobrenatural. Eu sou muito sincero, não tenho. Eu não tenho medo do sobrenatural. Se é que eu tenho medo, e tenho das coisas naturais. Está entendendo? Essas fazem medo. O sobrenatural eu não tenho medo. Não tenho. Então, pastor, além desses fenômenos serem possíveis de serem descritos, né, pela própria ciência e terem sido criados até disciplinas específicas para estudar, né, fenômenos no céu, fenômenos na terra, no mar, Exato. Isso não significa também dizer que não seja um sinal da vinda do Senhor, né? Porque criamos as ciências, criamos as explicações, né, para satisfazer uma necessidade humana, mas não deixa de ser um sinal, não é? Exato. Não deixa de ser um sinal, porque pode até que alguém não entenda, ou algum cristão diz, não, a ciência explica isso. Deus permite que a ciência explique isso. Mas será que o fato da ciência explicar está de fato trazendo a verdade sobre isso? Não, então, ele acha, nós damos uma explicação para Exato. aqui, nós que damos. Olha, uma coisa que existe muito séria é uma coisa chamada demônio. E demônio tornou-se algo do viver do povo. É o do universo fictício também, né? E do imaginário. Mas na realidade eles são reais, tão reais quanto os homens. E não estão para brincadeira. E um dos lugares das suas habitações são as partes baixas, principalmente as fossas dos oceanos, tanto que eles disseram a Cristo para não os mandar para os abismos antes de tempo. Porque segundo Judas nos relata e segundo Pedro, Deus permitiu que ficasse em cima dos espaços siderais, que são os que provocam fenômenos que as pessoas não querem entender. Tem permissão, né? Tem permissão de Deus para fazer isto. Eles estão sob o senhorio de Deus, mas por causa do pecado do homem, Deus permite que esses seres venham a agir, muitas vezes para alcançar a esfera humana e deixar os homens em espanto, pasmados, porque eles podem até provocar tempestades. Pode sim, isso é bíblico. Eles podem até provocar tempestades. Pode provocar, com todo respeito, eu vi há pouco tempo um determinado canal de televisão publicou milagres que acontecem. E quando ele falou de igreja, inclusive da Assembleia de Deus, mostrou uma igreja
uma igreja de periferia, pequena, de certa coisa, mas teve tipos de milagres que ele mostrou e ficou muito tempo dando ênfase, principalmente à idolatria. A idolatria é realmente demônio puro, porque é um pecado igual ao pecado. Idolatria é o pior pecado, né? É o pior pecado. Quando o pecado é muito grave, ele é comparado ao pecado de idolatria, com a rebelião, é com o pecado de idolatria. Quer dizer, não há pecado mais grave do que a idolatria. Pois bem, e veja só, eu tive o cuidado de observar nenhum daqueles milagres feitos no nome e na autoridade de Jesus. E saibam todos que qualquer milagre, não importa se o paralítico andou, cego não vê, veja só, cego de nascença não vê, nem morto se levanta. Por quê? Porque essas escuridades são inimigo da luz e da vida. Então ele não faz um morto viver e nenhum cego de nascença voltar a ver. Pode tirar uma operação de catarata, qualquer coisa assim, mas o homem continua por trás, ele passa a ver. Não é que ele está dando vista às pessoas. E é feito em seu próprio nome, ou em nome de um ser que já não existe aqui, que não tem negócio com Deus. Então qualquer milagre, e saibam todos que eu digo isso na autoridade do nome de Jesus, que não for na autoridade do nome de Jesus, se não tiver dito assim, olha a enfermidade, eu te repreendo no nome de Jesus, não vem de Deus, não importa se fez bem a pessoa. E o crente precisa saber disso. Eu não quero nenhum milagre que não venha da parte do Deus que eu adoro, o Deus Todo-Poderoso, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vem uma frase importante, que nem tudo que está sendo bom é de fato bom. Ou seja, nem sempre todo benefício, entre aspas, dinheiro no bolso, a possibilidade de tornar a ter alguns movimentos no braço, na perna, coisa do tipo, é necessariamente bom. Se não vem de Deus, não é bom. Se não vem de Deus, tem um outro mal para a pessoa, que é a condenação eterna. Porque ele vai fazer tudo para que eternamente ele aborreça ao Senhor Jesus Cristo e sua morte expiatória da cruz do Calvário. Muito bem, então esse também é um dos sinais que terrível no nosso tempo, porque cada vez mais distanciam as pessoas da verdadeira doutrina, do verdadeiro Deus. E aqui, por fim, tem um outro sinal. Eu queria já que Marcelo falasse sobre esse sinal e já deixasse suas considerações também. Logo em seguida o pastor João vai deixar suas considerações finais, que é a questão da guerra. É impressionante que hoje vivemos em guerras nas mais diversas esferas, as guerras urbanas, a guerra, podemos dizer assim, ideológica, política, as guerras das nações também, né? E aí entra uma série de fatores. Eu queria que o Marcelo tratasse um pouco sobre essa questão de que é um sinal que está colocado no terceiro tópico, sobre guerras e conflitos. Ok. Então, sinais religiosos, sinais sobrenaturais, sociais também, políticos, econômicos e militares. Hoje o mundo vive num sentimento de que a qualquer momento alguém vai acender o estupim, né? Existe um medo, na realidade, existe muito um medo, grande, né? Uma expectativa. E em cada país, né, que tem seu departamento responsável pela diplomacia, né, internacional, tem tido muito cuidado, né? Não à toa que isso a gente está vendo muito de perto essas coisas acontecerem, e a gente vê como é delicado tratar, né, intervir em conflitos de milênios que existem hoje entre país A e país B. O que a gente tem, o sentimento é de que numa hora dessa alguém vai ignorar realmente o fato de existir, do valor da vida, e vai sair atirando para todo lado, como já existe facções, como já existem segmentos religiosos, militares, que adotam essa medida, né, para divulgar o medo, pregar o medo e fazer prevalecer diante das outras religiões.
E aí alguém vai dizer, bom, esses sinais sempre existiram. Sempre existiram de fato. Mas é inegável que eles hoje são muito mais frequentes. E alguém pode dizer, bom, a população também aumentou. Mas não pode negar de forma alguma que o medo está no coração do homem e algo vai acontecer, como já dizemos, né? Como tem esse sentimento de que algo vai acontecer, ninguém também pode negar isso, né? Então, guerra, só nos 15 primeiros anos aqui do nosso novo milênio, quanta gente já não presenciou pela televisão, né, com outros países, quando a gente chama de guerra, né, são aqueles confrontos entre nações. Ainda não estamos falando das guerras internas, guerras civis também, né? Então esses confrontos militares, que Jesus também falou que por se multiplicar o mal, a iniquidade do amor de muitos se esfriaria, né? Está diretamente relacionada a isso, a questão de poder, a questão da posse, de ter riquezas. Então faz com que as pessoas percam o valor da vida e tenham assim que invadir territórios pela força, tomar os territórios. E isso é algo constante, como se o diálogo não servisse mais para apaziguar esses conflitos. Só a força teria capacidade o suficiente para eles, né, de manter a paz, ou seja, é a guerra sendo usada para a manutenção da paz. Né? E nesse aspecto aí a gente percebe que o quanto a guerra é um sinal da vinda de Cristo, porque à medida que o tempo passa, o viver fica se tornando insustentável. É isso. A paz, ela praticamente torna-se algo extremamente utópico, extremamente fora de uma realidade, por mais que se tenta fazer. Ainda que a paz do verdadeiro cristão, que espera em Cristo, não precise necessariamente de estar num ambiente onde não há guerra, né? Exato. Caso contrário, os primeiros cristãos não desfrutavam dela. Mas a verdade é que se você olha para o Brasil, nós temos um problema dentro do Brasil. É um problema de caráter social, de caráter político, de caráter econômico, mas nós vivemos numa guerra e onde impera-se o medo. É dito que no Brasil já morre mais gente por ano do que nas grandes guerras mundiais aí. Em média de 50, né? Então é uma questão que foi predita pelo Senhor Jesus Cristo, e que quando a gente visse essas coisas acontecerem, né, é para ficar muito mais alerta. Exatamente. Então, quem nos ouve hoje e que acompanha nos noticiários, né, é interessante que noticiário, em uma hora de um telejornal, 50 minutos são separados só para divulgar miséria, catástrofe, desastres. Entendeu? Então, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Precisamos da implantação do reino milenial, a igreja precisa ser arrebatada e vai ser, não sabemos quando, mas os sinais, eles são uma evidência de que isso vai acontecer. Não tem como para onde ir, porque se a gente viver o tempo que deseja viver, a gente se autodestruiria na Terra. Nada mais teria condições de sobreviver aqui. Né? Porque mata, destrói, rio, destrói, vidas, destrói. Onde é que a gente vai chegar? Exato. Né? Então Jesus está voltando e os seus sinais declaram isso. Amém. Pastor João Barbosa, fique à vontade para deixar suas considerações finais para os nossos queridos internautas. o mundo está assustado. As autoridades governamentais que estão no topo mundial, nos Estados Unidos e os principais países da Europa, Japão e China, estou querendo dizer também Índia, e abaixo da linha do Equador, o Brasil e a Austrália, que são os países mais importantes abaixo da linha do Equador. Todos estão assustados. O clima, não sei se posso dizer que mudou, que está mudando, ou já posso dizer que mudou. Quer dizer, enchentes sem precedentes. E o homem não sabe mais o que fazer. E parte disto, ele é culpado. Porque ele atacou o meio ambiente, ele mexeu onde não deveria fazer. E agora, essa própria natureza se revolta, porque os limites estabelecidos por Deus
os homens estão procurando transpor, e isso traz perigos para a sua própria sobrevivência. Mas a minha palavra é que, diante de todos esses fatos, sigamos com firmeza os ensinos da palavra de Deus. E, sobretudo, que possamos esperar a volta de Jesus para levar a sua igreja, porque tudo isso são provas, marcos visíveis de que sua vinda está próxima. Então, como crente em Cristo, como ministro da palavra, eu posso dizer: fique firme com Jesus, olhe para o alvo, que é Jesus. E essas coisas vão continuar vindo. E a gente vai atravessando até que chegar a hora que a gente não espera, ele vai aparecer, né? Glória a Deus Para por isso. nos trasladar. E a conexão para a próxima lição é: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Graças a Deus, queremos agradecer aos companheiros, o pastor João Barbosa, o evangelista Marcelo. Quero agradecer a cada internauta por esta oportunidade de estarmos juntos aqui comentando esta lição tão interessante. Já deixamos o convite para que você possa participar do próximo vídeo daqui na próxima semana. E eu peço a você que fique à vontade para comentar, para se inscrever nesse canal EBD na Net, faça sua inscrição, coloque o seu comentário, compartilhe através do Facebook, do WhatsApp com seus amigos, para que eles possam também aprender acerca desse assunto tão interessante. E quero lembrar os amados irmãos que participam do estudo bíblico de professores, que no próximo sábado à noite às 19 horas estamos aguardando a sua presença. E temos ainda um outro aviso muito importante para os professores e dirigentes de escola dominical da nossa convenção, é que no próximo dia 31 de janeiro, será um domingo à tarde, a partir das 13h30, 1h30 da tarde, teremos aqui uma reunião geral com todos os professores, dirigentes e secretários de escola bíblica dominical. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos estar juntos aqui mais uma vez, aprendendo a palavra de Deus para colocar em prática nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.